Olá, meus amores, bem-vindos ao Chama da Alma. Como é que vocês estão? Meu nome é Sheila, eu sou a idealizadora aqui do canal, que também é uma página no Instagram, onde a gente toda semana tem lives aos domingos, 9 horas da manhã, para falar sobre a parte espiritual da jornada de chamas. E também aqui no Instagram a gente tem os vídeos de leitura, aqui no YouTube a gente tem os vídeos de leitura. Hoje a gente vai inclusive trazer uma leitura para vocês. Deixa eu tirar aqui o fone porque eu não estou ouvindo bem o que eu estou falando. Hoje a gente vai fazer uma leitura sobre como fortalecer o nosso vínculo espiritual com a nossa chama, né? Como eu estava falando com vocês lá no Instagram todo domingo. Opa! Músicas que eu ouço para me concentrar, tá, gente? Como eu estava falando com vocês, lá todo domingo no Instagram, às 9 horas da manhã, a gente conversa sobre a parte espiritual da jornada, né? Fala sobre a jornada não só pela questão das curas, a questão do autoconhecimento, mas também traz uma ótica mais espiritual, mais espiritualista. A gente fala um pouquinho sobre transição planetária, que as coisas estão intimamente conectadas. E como assim as lives têm feito muita diferença, né? Eu recebo os comentários das pessoas dizendo que viram umas chavinhas na cabeça, que de repente parece que as coisas fazem sentido. Por que não trazer uma leitura para a gente entender como fortalecer essa conexão espiritual? Como a gente pode ficar mais. Como a gente pode trazer essa união espiritual entre a gente e a nossa chama. E, último recado, caso você deseje um serviço para algum ponto muito específico da tua jornada, meu WhatsApp vai estar no box de informações, é só entrar em contato comigo lá para eu entender um pouquinho a tua situação e ver qual a melhor ferramenta minha para você, tá? Eu trabalho com mentoria, astrologia, tarô, terapias holísticas, então eu tenho quase certeza que alguma das minhas ferramentas pode te ajudar nesse momento. Por último, é uma leitura coletiva, pegue apenas o que ressoar com você e o que não ressoar, joga para o universo, talvez a próxima mensagem ressoe. Vamos lá, né? Como a gente pode fortalecer o vínculo espiritual com a nossa chama gêmea? Eu vou puxar 3 cartas, né? 3 conselhos, 3 formas de fortalecer esse vínculo. Ok. A primeira carta que saiu, a Rainha de Copas. Como a gente pode fortalecer a nossa conexão espiritual com a nossa chama? Tendo certeza que primeiro a gente está fortalecendo o nosso feminino. A Rainha de Copas, para mim, remete muito ao feminino interno, tá? Eu não tô falando de você, divino feminino, eu tô falando da polaridade feminina que tanto você quanto o teu masculino possui. E deixando claro que a polaridade interna do teu masculino é um reflexo de quem você é, divino feminino. Então, como é que a gente fortalece esse vínculo espiritual? Tendo certeza que, primeiro, a nossa conexão emocional com a gente mesmo está fortalecida, está bem estruturada, está bem nutrida. Como é que anda o teu amor próprio, né? E aqui, amor próprio vai muito além de cuidar da aparência, cuidar do corpo, cuidar do físico. É uma coisa muito mais profunda. Como é que anda o teu amor próprio? Como é que anda a tua relação com você? Como é que anda a tua relação com as tuas emoções? Você consegue acolher? Você consegue trabalhar mesmo aquelas emoções que são um pouco mais desconfortáveis, desagradáveis? Ou você está constantemente brigando com a tua emoção, brigando com o que você sente, querendo negar, querendo sufocar, querendo reprimir? Então, é necessário que você primeiro esteja bem centrada, madura, equilibrada emocionalmente para conseguir trazer isso para a tua conexão espiritual. Até porque, como eu acabei de falar, o feminino interno do teu masculino é um reflexo de você. Então, se o teu feminino interno tá equilibrado, tá maduro, tá conectado com as emoções, ele começa a fazer esse trabalho também de se conectar com as próprias emoções, de se conectar com ele mesmo, de
aprender a lidar melhor com as emoções, que a gente sabe que o masculino, quase via de regra, tem uma dificuldade um pouco maior. O julgamento. Depois que a gente cuida do amor próprio, como é que a gente pode fortalecer esse vínculo espiritual? Prestando atenção na nossa linguagem interna, no nosso trabalho kármico. Mas aqui não é um trabalho kármico, não só no sentido de curar padrões kármicos, mas assim, às vezes, quando a gente tem uma carga kármica, né, que a gente tem aquela coisinha ali que dentro de nós é latente, é dolorido, é difícil de lidar, a gente tende a cair muito no julgamento, na autocrítica, no autoflagelo, na autopunição. Ah, e se eu tô sofrendo é porque eu mereço sofrer, eu não devo ser uma pessoa boa, e várias formas de autopunição. Então, assim, para fortalecer esse vínculo espiritual, passa por esse caminho de trabalhar essa autossabotagem, trabalhar essa autocrítica, trabalhar essa comunicação interna que você tem com você através da cura dos karmas. Geralmente a gente fala de cura de karma muito conectado assim a limpar a energia da conexão, mas existe essa profundidade de, antes de limpar a energia da conexão, limpar a nossa energia, para que a gente desenvolva um relacionamento mais saudável com a gente mesmo. Às vezes, a gente tem tanta compaixão pelo outro, né, pelo que o outro está passando, tem ali aquela palavra de carinho, aquela palavra de apoio, de suporte, mas quando é com a gente, quando a gente passa por alguma coisa, a primeira crítica que a gente recebe é da gente mesmo. A primeira negativa que a gente recebe é da gente mesmo. E isso precisa ser muito trabalhado para que você consiga se conectar espiritualmente com a tua chama de uma forma mais profunda. E por último, a gente tem a carta da força, que fala do empoderamento pessoal. As três cartas muito intimamente ligadas, né, gente? Como é que você conecta espiritualmente melhor com a tua chama? Se conectando melhor com você mesmo. Parece meio óbvio, mas o óbvio a gente precisa falar sempre. Porque às vezes, justamente por ser óbvio, a gente acha que a gente entende. Mas assim, quando você se conecta com você, com a tua força, com a tua delicadeza do feminino, com a tua essência do sagrado, com a tua energia de receptividade, de amorosidade, de nutrição, de intuição, automaticamente você está se abrindo para se conectar melhor com a energia espiritual da tua chama. Por quê? Eu vou até dar uma explicação aqui, gente. Vou até abrir um parênteses no vídeo, se vocês me permitirem. Porque uma pergunta que eu recebo constantemente, quase que diariamente, tanto no Instagram quanto no meu WhatsApp é: ai, por que todo mundo me disse que eu sou divino feminino e eu vibro no masculino? Porque eu era feminino e virei masculino. Porque eu era masculino e virei feminino. Gente, entendam uma coisa. Essa definição de divino feminino, divino masculino, é uma definição que externamente só existe quando você está em união com a tua chama. Quando vocês estão em união harmônica, existe uma externalização energética que cada um precisa cumprir. Por exemplo, na minha conexão, eu sou o divino feminino, meu masculino é o divino masculino. Porém, a vida toda, praticamente a vida toda, eu sempre vibrei mais no masculino e ele no feminino. Por quê? Porque eram as nossas polaridades que precisavam de cura. E aqui que entra a grande questão. Quando você ainda está em processo de cura, quando ainda você está buscando a harmonização interna, você vai ficar variando entre masculino e feminino, porque o que externaliza é aquilo que precisa ser curado naquele momento. Então pode ser que você tenha começado a tua jornada como um divino feminino. De repente viu que estava vibrando mais no masculino e voltou a vibrar no feminino, ou então continua no masculino. É normal. Esqueçam essa definição travada, fechada, de divino feminino e divino masculino. Porque você só vai saber o que de fato a tua expressão externa é
Quando você estiver em harmonia interna, não estou falando nem de união externa, tá? Estou falando de harmonia interna. Porque quando você está harmonizado com você, você entende o que é que a tua expressão quer vibrar. E é por isso que você precisa fazer esse trabalho interno para se conectar melhor com tua chama. Porque enquanto vocês ainda tiverem coisas para curar, vocês vão ficar nessa dança de uma hora um tá vibrando mais no feminino, outra hora é o outro. É normal. Não deixem que essas regras externas ditem a tua conexão, porque muitas vezes a gente fica tão preso naquela coisa do eu tenho que ser divino feminino, o que é ser divino feminino, que a gente bloqueia as nossas curas. Porque muitas vezes você está aí dizendo eu tenho que ser divino feminino, eu tenho que ser divino feminino, mas você tem uma questão prática, financeira, material para curar. Só que como você não quer olhar para o lado masculino, você não cura. E aí você não entende porque você fica dando voltas, 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 voltas e sempre com a mesma ferida. Encerro parênteses. Mas enfim, você precisa se conectar com você para conectar com a tua chama, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Até sexta.